Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E eu quero hoje responder uma pergunta que foi feita ao nosso canal sobre a questão da excomunhão. Foi feita pela Fabiana M. de Oliveira e ela pergunta sobre a excomunhão, o que é, quando acontece, o que causa para a vida espiritual essa pena que a igreja dá a algum dos seus filhos. Bom, mas antes de continuar com essa temática, eu quero que você já se inscreva no canal, que você deixe o seu like e também que você compartilhe esse nosso conteúdo para muitas e muitas pessoas das suas redes sociais. Excomunhão. A palavra excomunhão, ela já traz o seu sentido, né? Fora da comunhão. É aquela pessoa que por um crime, um delito grave, ela rompe, ela é afastada da comunhão da igreja, não sendo mais permitido a ela participar do culto sagrado, receber a sagrada Eucaristia, participar dos sacramentos. É uma pessoa que está fora agora da vida espiritual da igreja. É claro que não são todos os pecados que levam à excomunhão. Existem alguns pecados gravíssimos que fazem com que a igreja determine a pena. E a pena mais grave e severa que a igreja católica dá a um dos seus filhos. Existem outros tipos de penalidade, como por exemplo, o Frei Leonardo Boff, ele sofreu uma pena da igreja quando ele publicou um livro, Igreja, Carisma e Poder, onde ele apregoava uma nova eclesiogênese, um novo tipo de ver a igreja. E a Santa Sé, né, o chama pela congregação da doutrina da fé, o chamou, o censurou e o penalizou com a pena chamada silêncio obsequioso. Então ele sofreu essa penalidade, que não foi de excomunhão, é um outro tipo de pena que a igreja também oferece para aqueles seus filhos que estão ou dizendo coisas que estão fora da doutrina, ou escrevendo coisas que divergem da doutrina de sempre, da doutrina tradicional da igreja. Mas a excomunhão é uma pena maior ainda, é uma pena mais severa que se dá em alguns casos. Existem dois tipos de excomunhões que nós podemos encontrar na igreja. Uma excomunhão que passa por um processo jurídico-administrativo, e um outro tipo de excomunhão que é automática, pelo delito tão grave que é automático. A pessoa o cometeu, a pessoa está fora, a pessoa está excomungado da Igreja Católica. E quais são esses delitos, quais são essas faltas, quais são esses pecados que uma pessoa deve cometer para receber uma pena de excomunhão? Bom, eu vou elencar alguns casos como está escrito no Código de Direito Canônico. São eles: os delitos que têm um efeito late sententiae, que significa pena automática, são limitados àqueles mencionados pelo Código de Direito Canônico, ou seja, a apostasia, a heresia, o cisma, a profanação da Eucaristia, a violência física contra o Papa, a absolvição do cúmplice do pecado contra o mandamento sobre o adultério, a consagração episcopal sem o mandato pontifício, a violação direta do sigilo de confissão e o aborto. Mas há atos tão graves que a igreja, em sua vontade de educar seus filhos e proteger as coisas de Deus, inflige então uma sanção penal que é oficial. Portanto, podemos dizer que a excomunhão é uma pena externa e é a mais grave, e esta pena só deve ser absolvida pelo Papa ou por uma pessoa designada por ele, bispo ou sacerdote delegado. Então, existem pecados como o cisma. O que é o cisma? É o romper com a Igreja Católica e fundar uma outra religião, fundar uma outra igreja. Isso é um cisma. Uma apostasia, que é aquela pessoa que rejeita a fé que recebeu, que renuncia à sua fé. Uma pessoa que agride o Papa, uma pessoa que quer fazer violência contra o Papa e o faz, essa pessoa está excomungada de forma automática da igreja. Uma pessoa um bispo no caso, que consagra, que ordena outros bispos sem autorização da Santa Sé, como aconteceu, por exemplo, com aquele bispo Marcel Lefebvre, que ordenou 4 bispos e foi excomungado pelo Papa, né, pelo Papa reinante da época.
E também o Papa Francisco, ele no ano de 2016, ele excomungou uma italiana que causou um cisma na igreja e fundou sua própria, era católica e fundou sua própria igreja. O Papa Francisco então excomungou essa pessoa. Então são penas graves que tem como um objetivo ser um tratamento duro, doloroso, mas que o objetivo é que essa pessoa se retrate do seu crime, se retrate do seu pecado e volte para a comunhão da igreja. Como a pena de excomunhão é a pena mais grave e mais severa que a igreja dá, nem todo sacerdote pode absolver essa pena, pode tirar essa pena de excomunhão. Tem que ser um sacerdote que tenha autorização do seu bispo para retirar essa pena. E tem crimes ainda mais graves que somente a Santa Sé pode retirar a pena de excomunhão. Então é um pecado grave e aqui eu gostaria de acentuar a questão do aborto. O aborto, meu irmão, minha irmã, é um crime tão grave que ele sofre a pena de excomunhão automática. A pessoa que promove o aborto, a pessoa que faz o aborto, ela está automaticamente excomungada da Igreja Católica. Excomungada da Igreja. A pessoa que ficou sabendo que estava grávida, tomou algum tipo de remédio para perder a criança, tomou algum tipo de chá, sabendo que aquele chá era abortivo, querendo causar, e o ato foi consumado, ou seja, a criança morreu, foi abortada, essa pessoa está fora da comunhão da igreja, está excomungada e ela não pode participar dos sacramentos, ela não pode receber a Eucaristia, ela está fora da vida espiritual da igreja. Ela deve se arrepender do seu ato gravíssimo, um pecado gravíssimo, um pecado mortal, e procurar que seja retirada essa pena de excomunhão. Como? Uma orientação, procure o seu pároco e o seu pároco vai saber te orientar. Aqui em Brasília, eu tive a informação que os párocos, eles têm autorização do bispo da Arquidiocese de Brasília para retirar a pena de excomunhão no caso de aborto. Mas é importante que você seja muito clara com o seu confessor. Eu cometi um aborto e eu sei que eu estou excomungada da igreja. Então eu quero me reconciliar, eu quero voltar para a comunhão da igreja. Então, cisma, abandonar a fé, promover a apostasia, todos esses atos são pecados graves e tem como pena a excomunhão automática. Que nós possamos nunca perder essa comunhão com a Santa Igreja Católica, meu irmão, minha irmã. E como o aborto talvez seja o ato mais, digamos assim, fácil de se cometer para receber a excomunhão, que você, mulher, nunca faça isso. Mesmo que seja um momento de grave crise emocional, de dificuldade financeira, N motivos pode te sugerir causar um aborto. Mas eu digo, meu irmão, minha irmã, o aborto em si é um ato extremamente grave. Ele pode estar matando duas vidas. A primeira é a vida do corpo da criança, que objetivamente vai ser morta pelo aborto. A segunda é a vida da alma daquela criança, que pode morrer sem o batismo cristão. E aí nós não sabemos qual seria o destino dessa alma, já que Jesus deixou muito claro, para que haja a salvação, a pessoa teria que receber o batismo. O batismo é a porta que abre as portas da salvação para a alma. E uma criança que é abortada, além de perder a vida no corpo, ela pode estar sim perdendo a vida na alma também. Então, mulher, nunca faça isso. Se no momento de grande angústia você pensar em abortar, pense nisso. Se você não quiser essa criança por um caso de estupro, alguma coisa do tipo, tenha a criança e doe. Tantas mães gostariam de ter uma criança, tantas mulheres que não podem mais gerar filhos, gostariam de ter uma criança e não o podem mais, ou por ser estéreis, ou porque, por outras situações. Doe, mas não mate. E não receba essa pena de excomunhão automática, latice sententia. Salve Maria Imaculada.